E vocês gostam de sermões sobre avivamento, histórias de avivamento ou história da igreja? Vem comigo nesse vídeo que nós vamos falar do segundo sermão mais famoso da história da igreja depois da pregação do apóstolo Pedro no dia da festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio. Então, vem comigo. E como mencionei na introdução, nós vamos falar sobre o sermão mais poderoso depois da era apostólica, isso mesmo. Mas antes de falarmos sobre esse sermão, eu gostaria de apresentar brevemente que esse livro ele faz parte das edições exclusivas da nossa distribuidora Plenitude. Pecadores nas mãos de um Deus irado, que esse vai ser o tema do review. Nós temos também o famosíssimo Peregrino, escrito por John Bunyan, um livro que Charles Spurgeon e outros cristãos ao longo da história da igreja devoraram depois das escrituras. Nós temos também Hereges, de Chesterton. Nós temos também um clássico, de Charles Sheldon, em seus passos, o que Jesus faria. Temos também Humildade, a beleza da santidade de Andrew Murray. E temos também Rendição Absoluta, de Andrew Murray. Meus queridos irmãos, são obras exclusivas da editora Plenitude e são excelentes materiais para edificar a sua vida espiritual. E sem mais delongas, vamos falar sobre esse material em específico que está aqui nas minhas mãos, Pecadores nas mãos de um Deus irado. E nesse livreto nós temos também outros sermões que foram escritos por Jonathan Edwards, porém o propósito desse review em específico, meus irmãos, seria analisar essa pregação porque ela faz parte do grande avivamento na Inglaterra. E para vocês entenderem um pouco mais acerca do sermão, eu gostaria de mencionar o pano de fundo que está por detrás dessa pregação. Por exemplo, em o livro A Breve Vida de Jonathan Edwards, George Master ele traz relatos que na Inglaterra inúmeros locais já estavam experimentando várias pequenas sementes de avivamentos através das pregações de seus contemporâneos, que era John Wesley e George Whitefield. E esses dois homens que Deus usou grandemente na Inglaterra foram os responsáveis pela popularização da pregação ao ar livre em forma de evangelismo. Isso é muito interessante, não é verdade? Mas outro ponto interessante da história é que Jonathan Edwards havia pregado um mês antes esse mesmo sermão em sua própria igreja, tendo poucos efeitos visíveis. Entretanto, quando ele pregou esse mesmo sermão na cidade de Enfield, localizado no norte de Londres, um poderoso despertamento espiritual aconteceu. E teologicamente e historicamente, nós chegamos à conclusão que o avivamento não é uma obra do homem, mas sim uma obra de Deus. O avivamento não pode ser programado, projetado, mas sim o Espírito Santo sopra onde quer. E quando Deus envia o seu Espírito, então almas são salvas, sociedades são transformadas e o seu nome é glorificado e também santificado entre as nações. O avivamento é uma obra sobrenatural de Deus. E em julho de 1741, quando Jonathan Edwards pregou seu famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, a resposta do público foi tão intensa que ele não conseguiu sequer terminar a sua mensagem. Pecadores foram convencidos de seus pecados, almas foram abaladas. Edwards foi forçado a pedir silêncio, enquanto as pessoas se agarravam aos bancos com medo de cair nas profundezas do inferno. E como George Master relata em seu livro, o tumulto tornou-se muito grande à medida que a plateia era tomada por gritos, gemidos e clamores. O que devo fazer para ser salvo? Eu estou indo para o inferno. O que eu devo fazer por Cristo, Sr. Jonathan Edwards? E um visitante que chegou depois do sermão disse que a 400 metros de distância, isso é um relato histórico, ele podia ouvir uivos, gritos e gemidos. As pessoas estavam chorando, arrependidas por seus pecados. Algumas gritavam de alegria por terem sido perdoadas e outras estavam tão sobrecarregadas que acabavam desmaiando em meio àquela pregação. Deus estava salvando aquelas pessoas através daquela pregação.
E as pessoas ficaram atormentadas com o estado das suas almas. Algumas desmaiaram e outras estavam em transe. Outras foram tomadas por extraordinária agitação corporal. E Edwards e outras pessoas oraram com muito dos aflitos. Levou alguns a diferentes graus de paz e também alegria. Outros ao êxtase, todos exaltando ao Senhor Jesus Cristo. E exortou as pessoas a virem ao Redentor. O que é extraordinário, meus queridos irmãos, nesse sermão são as figuras explicativas que Edwards ele emprega para tocar o coração dos seus ouvintes. Ele concentra tudo no tema central: o que significa os pecadores estarem nas mãos de Deus, que eles são deixados sem escapatória nenhuma. E a primeira reação daqueles que leem esse sermão é a sensação de sentirmos que estamos sendo esmagados pela mão de Deus. E a primeira vez que eu li esse sermão, particularmente, eu senti desconfortado, mesmo sendo cristão, pois a nossa mente começa a nos acusar e somos levados a pensar sobre a eternidade e o estado da nossa alma. E apesar de ser um sermão sobre a ira e a justiça de Deus, Edwards ressalta a misericórdia de Deus também inúmeras vezes nesse sermão, mostrando assim como um excelente expositor da palavra de Deus, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, que devemos mencionar todo o conselho de Deus, apresentando o juízo primeiro, depois apresentamos a graça de Deus. E agora, vamos analisar alguns trechos que eu separei para vocês desse sermão. A seu tempo, quando resvalar o seu pé. E na exposição desse texto bíblico, Edwards ressalta em vários momentos da sua pregação que a qualquer momento, nós pecadores sem o arrependimento genuíno, por apenas um deslize, podemos estar sujeitos à ira divina e sermos lançados ao inferno, pois quando nós pecamos, nós estamos andando em lugares escorregadios e a nossa queda pode ser a qualquer momento para o inferno. E ele continua que a razão de ainda de não haverem caído e de não cair agora é apenas que o tempo apontado por Deus não é chegado, pois está dito que quando esse tempo devido ou designado chegar, seu pé resvalará. E Edwards ressalta em vários momentos da sua pregação que a qualquer momento, nós pecadores, sem o arrependimento, por apenas um deslize, podemos estar sujeitos à ira divina e sermos lançados ao inferno, pois quando nós pecamos, nós estamos andando em lugares escorregadios e a nossa queda pode ser a qualquer momento para o inferno. Isso é terrível. Veja quão profundo é isso, não é verdade? Pois aquelas pessoas que não se arrependem dos seus pecados, não confessam Cristo como Senhor, só não estão no inferno nesse exato momento, pois a hora decretada por Deus não chegou ainda. E já no início do sermão ele traz a mensagem, meus irmãos, da bondade de Deus em não mandar os ímpios para o inferno. Vamos ler. Não há nada que mantenha os ímpios um só momento fora do inferno, senão a mera boa vontade de Deus. Achamos fácil pisar e esmagar um verme que vemos rastejar no chão. Da mesma forma, é fácil cortar ou queimar um fio fino que sustenta algo. Assim também, é fácil para Deus, quando lhe agrada, lançar seus inimigos nas profundezas do inferno. Quem somos nós, para que pensemos permanecer perante esse, diante de cuja repreensão a terra treme, e diante de quem as rochas são subjugadas? E Edwards novamente traz uma analogia de como é fácil para nós humanos esmagarmos um verme que rasteja. E da mesma maneira, é fácil para Deus mandar os ímpios para a condenação eterna com a mesma facilidade. Ele é Deus. E novamente, ele traz na sua pregação a misericórdia de Deus. Vamos ler. A espada da justiça divina está a todo momento se revolvendo sobre as suas cabeças, e não é nada senão a mão da misericórdia livre de Deus e a sua mera vontade que a segura. E ele prossegue ressaltando que todos nós somos filhos da ira, conforme Paulo explica em Efésios capítulo 2, e evoca as palavras de Jesus na conversa com o fariseu Nicodemos. Vamos ler. O que não crê já está julgado. Deste modo, todo homem não convertido pertence propriamente ao inferno. Lá é o seu lugar, de lá ele procede.
E prosseguindo com o sermão, nós encontramos o trecho do sermão que foi colocado o título Pecadores nas mãos de um Deus irado. Vamos ler. Sim, Deus está muito mais irado com muitos que estão agora na terra. Sim, sem dúvidas, com muitos que estão agora nesta congregação, que podem estar tranquilos, do que com muitos que estão nas chamas do inferno. E esse trecho do sermão é impactante, pois Jonathan Edwards está nos convocando a examinar as nossas vidas, pois muitas pessoas que estão vivendo tranquilas em seus pecados, ele ressalta que dentro mesmo até da própria igreja, isso acontece muito hoje. Para os cristãos nominais, aqueles que sujam o nome de Cristo, a ira de Deus está maior do que aqueles que estão no inferno nesse exato momento. É isso que ele afirma nesse sermão. E agora, Edwards descreve que os ímpios, graças à misericórdia de Deus, são preservados dos ataques de Satanás. Mas quando a mão divina se retira, ele descreve essas palavras. Os demônios os espreitam, estão sempre à sua mão direita, permanecem aguardando por eles, como leões famintos que vêm à presa, esperam tê-la, mas no momento são contidos. Se Deus retirasse a sua mão, pela qual são restringidos, no momento voariam sobre suas pobres almas. A velha serpente os espreita, o inferno escancara sua boca para recebê-los. Se Deus o permitisse, seriam rapidamente engolidos e estariam perdidos. E outro ponto que eu destaquei desse sermão para compartilhar com vocês é para refletirmos sobre a nossa eternidade. Vamos ler. Não representa segurança para um homem natural que esteja agora com saúde e que não veja por que modo poderia partir de imediato do mundo por um acidente e que não haja nenhum perigo visível em suas circunstâncias. A manifesta e contínua experiência do mundo em que todas as eras mostra que isso tudo não é evidência de que um homem não esteja agora mesmo às margens da eternidade e que seu próximo passo não será no outro mundo? E nós vivemos em uma época diferente de Edwards, onde nós gozamos da medicina, da saúde, nós temos água potável, recursos que não existiam na sua época. Às vezes, nós nos gabamos da nossa saúde, da nossa juventude, mas quantos relatos de mortes súbitas em pessoas jovens, um ataque cardíaco, nós escutamos diariamente relatado por amigos ou noticiários, não é verdade? É algo para refletirmos que estamos a um fio da eternidade. E prosseguindo novamente com esse sermão, ele traz uma descrição que os pregadores coach da nossa geração jamais iriam mencionar sobre a realidade do homem, pois se nós mencionarmos muito, eles podem perder muitos seguidores no Instagram. Vamos ler o que Jonathan Edwards escreveu em seu sermão. Se não fosse pela boa vontade soberana de Deus, a terra não os suportaria por um só momento, pois vocês são um fardo para ela. A criação geme por causa de vocês. Ela está sujeita ao cativeiro da corrupção involuntariamente. Não é de boa vontade que o sol brilha sobre suas cabeças, para que tenham luz para servir ao pecado e a Satanás. A terra não dá voluntariamente seus frutos para satisfazer suas luxúrias, e nem é de boa vontade que serve de palco para que cometam iniquidades. Não é de bom grado que o ar serve para manter a chama da vida em suas narinas, enquanto vocês gastam suas vidas no serviço dos inimigos de Deus. A criação de Deus é boa e foi feita para que o homem servisse a Ele por meio dela. E não é de bom grado que serve a outros propósitos e geme quando é abusada com propósitos tão diretamente contrários à sua natureza e fim. O mundo os cuspiria, se não fosse a mão soberana daquele que o sujeitou na esperança da redenção.
E ele continua em seu sermão trazendo inúmeros exemplos da diferença da ira de Deus em relação aos maiores poderes aqui do mundo. E ele nos convoca a temer mais a ira de Cristo, a ira do Cordeiro, do que a ira dos homens. E ele nos lembra sobre a condenação ao inferno que é eterna. Será terrível sofrer esta ira da fúria do Deus Todo-Poderoso por um momento, mas vocês devem sofrê-la eternamente. Não haverá fim para essa miséria horrível e extrema. Quando olharem adiante, verão uma longa eternidade, uma jornada infindável adiante de vocês, que engolirá seus pensamentos e confundirá suas almas, e se desesperarão de qualquer espécie de libertação, fim ou de qualquer mitigação ou alívio. Saberão que deverão suportar longas eras, milhões de eras, em luta e conflito com esta poderosa vingança impiedosa. E então, quando isso acontecer, quando muitas eras realmente passarem desse modo, saberão que tudo isso não representa senão um ponto em relação ao que resta, de modo que o castigo de vocês será de fato infinito. E para muitos pastores, teólogos e até alguns ditos cristãos que negam o inferno em termos de infinitude, Edwards nos traz à memória que se cometemos um pecado contra um ser infinito e santo que é Deus, a nossa punição do mesmo modo é infinita por causa do crime pelo qual nós estamos cometendo, que é contra Deus, contra Ele mesmo, a beleza da santidade. E nesse sermão, Edwards não deixa nem as crianças de fora da realidade do inferno. Vamos ler o trecho que eu separei para vocês. E vocês, crianças que ainda não são convertidas, não sabem que estão indo para o inferno? Suportar a terrível ira desse Deus, que agora está irado com vocês à noite e dia? Vocês se contentarão em serem filhas do diabo, quanto tantas outras crianças na nossa terra estão sendo convertidas e tornando-se santas e felizes crianças do Rei dos Reis? E é importante mencionar que eu estou compartilhando com vocês trechos impactantes desse sermão, mas isso não quer dizer que eu concorde com ele em toda a sua totalidade. Mas eu quero ressaltar, imagina isso exposto numa placa de ministério infantil, uma exortação assim para as crianças. O ministério infantil muitas vezes, por exemplo, dá ênfase no amor de Deus, mas as crianças, elas devem ser ensinadas acerca do inferno, acerca da ira e da justiça de Deus. Como Charles Spurgeon disse no passado, as crianças devem ser ensinadas cedo porque elas começam a pecar muito cedo. E agora, após trazer algumas citações desse sermão que foi avivamento na Inglaterra, vamos à conclusão a respeito desse sermão e o convite pastoral para os pecadores considerarem a ira de Deus e se arrependerem dos seus pecados. Vamos ler. Portanto, que todos que estão fora de Cristo agora acordem e fujam da ira do porvir. A ira do Deus Todo-Poderoso agora, sem dúvidas, está suspensa sobre grande parte dessa congregação. Que todos fujam de Sodoma, apressem-se e fujam por suas vidas, não olhem para trás, escapem para a montanha, para que não sejam consumidos. E todos os pregadores, evangelistas, ou seja, todo cristão que apresenta o Evangelho deve ter isso bem claro na sua mente, que nós não devemos falar somente da ira de Deus, mas devemos apontar a salvação e a misericórdia de Deus e a salvação em Cristo Jesus. Não devemos falar só do amor de Deus, como muitos fazem hoje em dia, mas também falar da condenação eterna. E não somente falar da misericórdia de Deus, mas também da sua justiça. Deus é um Deus justo. E a pregação de Edwards é uma combinação de todas essas coisas. Por exemplo, Deus é um Deus de ira. Infelizmente, o tema da ira de Deus, a sua justiça, está escassa na maioria dos púlpitos da igreja contemporânea. Pesquisa agora no YouTube, sermões sobre a ira de Deus. Você não vai encontrar. As pessoas transformaram Deus em um Papai Noel, não no grande eu sou. Se nós lemos, por exemplo, em Salmos capítulo 7, se eu não me engano, fala que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Mas
Como assim, Gabriel? Deus se ira todos os dias? Todos os dias Deus está vendo maldade, pecado, iniquidade, e Deus é santo. Como vocês acham que Deus vendo todas essas coisas, será que ele estaria apático no seu trono? De maneira nenhuma. A ira de Deus só não vem sobre a humanidade, meus irmãos, por causa de Cristo, que é o nosso mediador e intercessor entre o Pai. Mas esse mediador, Cristo, ele é mencionado em Apocalipse 6 como o leão daqueles que os homens temem e pedem que a rocha caiam sobre eles para fugir da ira do Cordeiro. O inferno é algo real. Jesus também foi um pregador do inferno. As pessoas podem ficar ofendidas, escandalizadas, e muitas pessoas podem sair da igreja por pregações assim, mas se queremos ser fiéis a Deus, devemos ser fiéis à sua palavra. E se quisermos pregar a palavra de Deus como Cristo, que imitemos os passos, pregamos sobre o inferno, assim também como o nosso Senhor pregou. E aí, o que vocês acharam da review desse livro? Uma lição particular que eu aprendi com esse sermão, meus irmãos, que foi um dos grandes propulsores do avivamento na Inglaterra, é que Deus deseja que seus pregadores e expositores da palavra preguem todo o conselho de Deus, conforme nós lemos em Atos capítulo 20, versículo 27. Mas o que seria todo o conselho de Deus? Em termos simples, pregar que Deus ama, mas também é justo, que Ele é misericordioso, mas também é um Deus irado contra o pecado. Ele é bondoso, mas também Ele é santo, conforme Isaías mencionou, santo, santo, santo. E uma outra lição que eu aprendi desse material, que o avivamento não é uma obra humana, mas uma obra do Espírito Santo, pois em uma pequena congregação, Deus despertou o avivamento em toda a Inglaterra. E após essa review, eu acredito que vocês ficaram interessados em adquirir esse material, não é verdade? Meus queridos irmãos, o intuito de compartilhar esses insights do livro, o contexto histórico com vocês, não é apenas comercial, mas sim divulgar uma boa literatura e uma herança histórica da fé cristã. Esse material em particular tem me abençoado ricamente na minha vida cristã, e eu acredito que todos esses materiais da nossa coleção aqui, ó, dos clássicos da plenitude, vai abençoar você. E nós fazemos também análises aprofundadas de livro que inspiram e transformam cristãos ao longo da história. E o nosso objetivo é proporcionar um conteúdo que edifique a sua vida espiritual e aproxime você mais de um relacionamento profundo com o nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima review, que Deus abençoe todos vocês.